Olá, vamos falar um pouco mais sobre literatura e religião. Se uma possibilidade de estudo da ponte entre literatura e temas religiosos é construirmos nexos causais e intelectuais entre teologia e literatura, a outra possibilidade é construirmos esse mesmo nexo entre mito e literatura, ou mais especificamente entre mitologia e literatura. Para que isso seja possível, e a mitologia aqui eu tomo o termo como a sistematização em determinada cultura dos mitos, se nós só podemos fazer isso, no entanto, se tivermos algumas pré-condições. A primeira pré-condição para criarmos esse elo é nós tomarmos o mito como um dado epistemológico verdadeiro. Veja, não significa necessariamente que o pesquisador, aquele que vai ali produzir a atividade relacionando esses dois temas, precise acreditar no conteúdo dos mitos. Mas ele precisa levar o mito a sério. Ele precisa saber que aquele mito expressa um conteúdo que é epistemologicamente verdadeiro para determinado povo. O Richard Martin, que é um helenista, tem um texto dele numa introdução da Ilíada que ele diz o seguinte: pode parecer estranho para os leitores e pesquisadores modernos, mas os gregos de fato acreditavam nos deuses descritos na Ilíada. Os gregos de fato acreditavam. Quer dizer, essa acepção, né, essa frase, esse axioma do Martin é algo que nos parece até bastante simples, mas precisamos levar em conta que muitos pesquisadores não conseguem entender esse princípio, que é elementar. Quer dizer, os povos que construíram, né, ao longo do tempo essas mitologias, eles de fato acreditavam naquilo. E isso, evidentemente, não faz com que eles sejam mais ou menos atrasados do que nenhum outro povo. Quer dizer, aí nós temos que sair também daquele paradigma evolucionista das ciências humanas, que foi um paradigma que ele vigorou até o começo do século XX mesmo, com o próprio Max Müller, que é o pai, né, da ciência da religião, como dizem na Alemanha, Religionswissenschaft, né, que é o estudo da religião. O Max Müller, ele era um sujeito muito inteligente, muito culto. Tem um estudo lá sobre os textos da Índia, etc. Mas ele diz assim: a mitologia, o mito é uma deformação da linguagem. Então, se um povo não tem aparato linguístico suficiente para tratar de determinado assunto, ele cria um mito, então, para poder explicar e falar a respeito daquilo. O Max Müller, isso que ele diz, é uma evolução já daquele outro ponto de vista muito mais tosco, né? Que é assim: então os homens primitivos viam o relâmpago no céu, e deles não entendiam o que era, então falavam, é um deus e tal. Né? Quer dizer, hoje a gente falar, descrever o mito assim é uma coisa absolutamente ridícula, mas temos que lembrar que até o século XX as pessoas pensavam dessa forma. Quer dizer, nós só tivemos uma virada epistemológica nisso quando alguns pesquisadores começaram a tomar o mito como um dado epistemológico verdadeiro. Isso aconteceu fundamentalmente com aqueles pesquisadores ligados ao chamado Círculo de Hierarnos, que se reunia na cidade de Ascona, na Suíça, né, para realizar alguns estudos. Dali saíram, estiveram presentes nessas reuniões grandes figuras aí do estudo mítico. O Mircea Eliade é um deles, o Gilbert Durand é outro, o Karl Kerényi, né, que é um húngaro, o próprio Jung, então, o Walter Otto. Quer dizer, então diversas figuras que foram proeminentes no estudo do mito, que são, no meu ponto de vista, as figuras mais importantes para que se compreenda o mito no seu sentido mais amplo, estiveram presentes nessas reuniões aí
de Eranos, e desenvolveram aquilo que nós chamamos de hermenêutica do símbolo ou antropologia simbólica, né? Então a gente pode estar falando somente da arte de interpretação. Então, lembrando do que falamos sobre a hermenêutica textual dos alemães, agora essa mesma hermenêutica ela é de certa forma subvertida para explicar o símbolo, né? Para conseguir descrever o funcionamento do símbolo. E por outro lado nós temos a antropologia simbólica, que é explicar justamente a condição humana por meio dessas análises simbólicas e míticas. Esse é o primeiro ponto. Portanto, para a gente fazer uma relação correta entre mito e literatura, levar o mito a sério, né? A segunda coisa importante é tentar a gente não evitar, né? Evitar de cair naquela folclorização mítica. Quer dizer, o próprio Jung não fazia isso, mas os discípulos de Jung que eu já li por aí, a maioria faz assim. Então pega um texto literário e o cara vai analisar e diz o seguinte: esse texto, na verdade, ele é um texto interessante, mas ele reflete o arquétipo do pai. E aí eles reduzem lá, colocam 10 ou 15 arquétipos que tem lá o sistema arquetípico, né? E a leitura toda é reduzida a isso. Então tudo que o autor quis dizer, no fundo, era remetendo à figura do pai. Outra forma de folclorização é aquela usada pelo Joseph Campbell, né? Eu falo isso, o pessoal fica apavorado, todo mundo ama o Joseph Campbell. Tem até, né, muitas pessoas que o mito do herói, aquela coisa toda. Só que o Joseph Campbell gostava de mitologia, era um amante da mitologia, levava o mito muito a sério e tudo, mas só que o sistema dele de monomito, né, quer dizer, ele diz lá no Herói de Mil Faces, que é o livro sobre o mito do herói, diz assim: então todos os mitos, na verdade, no fundo, é o mito do herói reciclado numa outra... Só que não. Só que não, isso está incorreto. Existem diversas tipologias míticas. E é por isso que eu particularmente prefiro o trabalho do Gilbert Durand, que eu vou explicar um pouco num outro momento, que é justamente ele vai falar de mitologemas, vai falar de bacias semânticas, vai falar de constelações imaginárias. Então é um sistema muito mais amplo de trabalho que não tenta reduzir, porque no fundo essa redução ela é uma espécie de alegorização do mito. Ela é um pouco mais refinada do que aquela alegorização lá dos caras que dizem: oh meu Deus, um raio, então agora Deus do raio. Isso aí era uma coisa muito ridícula, né? Mas essas tentativas também de reduzir ao arquétipo da sombra, aí você pega o arquétipo da sombra e analisa o texto e tal. Pode ser que tenha ali alguma coisa relacionada ao arquétipo do pai, arquétipo da sombra, arquétipo do Chapeuzinho Vermelho, qualquer coisa que eu queira, né? Mas não é só isso. Isso é uma redução semântica que acaba por achatar a complexidade do texto. O Mircea Eliade, que é o historiador romeno das religiões, ele também era um romancista, escreveu muitos romances, né? Na língua portuguesa temos poucos romances. Na introdução de um desses romances, que é o Bosque Proibido, um romance de mais de 600 páginas, que quase ninguém leu, né? Ele diz o seguinte, algo que é fundamental, né, para entender a minha perspectiva de estudo de mito e literatura. Ele diz assim, conto-me entre os escritores que acreditam na necessidade do romance, do romance narração, porque ele supre no mundo moderno os mitos. A narração constitui uma experiência literária autônoma e irredutível. E isto pela simples razão de que a narração épica corresponde, na consciência do homem moderno, à mitologia na consciência do homem arcaico. Propunha-me, em certa altura, escrever um ensaio intitulado Da necessidade do romance. Nele teria demonstrado que o homem moderno, como homem das sociedades arcaicas, não pode existir sem mitos, quer dizer, sem narrações exemplares. O significado metafísico da narração não podia ser pressentido pelas gerações realistas e psicologizantes que atribuíram a maior importância à análise psicológica e depois à análise espectral
para chegarem finalmente aos processos fáceis de filmar os automatismos psicomentais. Mas a dignidade metafísica da narração está em vias de ser redescoberta pelo homem moderno. Quer dizer, então muito interessante essa perspectiva do Eliade, porque ele coloca justamente a percepção de que o romance, como ele diz, né, o romance que narra, ele supre na consciência, então quer dizer, ele tem um papel importante para a consciência do homem moderno, que é de suprir a lacuna de ouvir narrações míticas, porque nós não temos mais onde ouvir, né, esses mitos diretamente, né, porque nós sabemos que também o próprio Eliade fala isso, a publicidade, por exemplo, Hollywood, né, os filmes, eles também pegam esses substratos, mas segundo ele, quando nós lemos um romance narrativo, nós estamos tendo uma experiência do ponto de vista da metafísica semelhante àquela que os homens pré-modernos tinham quando ouviam, né, por exemplo, um Aedo narrando um mito, certo? Claro, ele tem uma concepção muito particular do que quando ele fala romance, então ele tira, por exemplo, dessa categoria todo o romance realista, no sentido daquele que se desenvolveu principalmente na França, né? Aquele romance assim descritivo, realista, né? Só que, claro, essas categorizações nunca dão muito certo, porque o próprio Flaubert, né, que era o realista par excellence, digamos assim, ele também ele também dialoga com muitos estratos míticos nos seus livros, né? Não só nos livros mais conhecidos, como também, por exemplo, num livro que pouca gente conhece do Flaubert, que é o Bouvard e Pécuchet, né? Que também fala da busca, né, do conhecimento enciclopédico universal, tá? É muito interessante o romance, inacabado, né? Bem, então acho que isso é um indicativo. E quem fez uma pesquisa muito interessante nessa mesma direção foi justamente o Roberto Calasso, né? O Roberto Calasso, que tem entrevista com ele, aí ele tem um livro que chama Literatura e os Deuses. Então ele diz o seguinte nesse livro, ele diz, olha, nós vivemos fluxos e refluxos de ondas de memória sobre os mitos. Então há um fluir e refluir em que esses mitos, para os ocidentais, ou para quem se formou a partir da matriz grega, né, como é o caso dos povos latinos, de uma forma geral, que se formaram majoritariamente por meio da educação grega, nós temos então um refluir, né, dessas divindades. Segundo ele, não é por menos que de tempos em tempos nós vemos novamente diversos autores que vão retomar o mito grego. E um ponto de inflexão nisso, né? Ponto de inflexão não, na verdade um ponto disruptivo que rompeu com certa tradição de apreciação do mito foi justamente, segundo o Roberto Calasso e outros autores, o romantismo alemão, né? Se nós pensarmos numa criatura, né, num poeta, num artista como Hölderlin, por exemplo, que escreveu o Hyperion, Eremita na Grécia, o que é isso, na verdade? Uma tentativa de reconstruir o mito grego num contexto de produção literária contemporânea. Então nós temos essa ponte que, quando nós começamos a analisar o extrato mítico desses romances, né, principalmente dos romances, dos poemas também, mas principalmente dos romances, percebemos que os romances devem muito a essas esferas da mitologia e operam ora adicionando camadas, né, num sentido de estilística até mais barroca. Então você coloca, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você pega um texto tem um livro muito bom do autor norte-americano, que é o Don DeLillo. O DeLillo diz assim, tem um livro dele que é Ruído Branco. Então ele constrói toda uma mitologia moderna baseada no supermercado, né? Então ele vai construindo, o Ruído Branco é aquele da televisão, né, que tem. Então ele vai construindo toda uma mitologia de como nós conseguimos nos colocar miticamente nesse mundo
e como o supermercado nos oferece, né, os dados sensoriais dessa posição mítica no mundo. Se eu bem compreendi o romance, é isso que ele quis dizer. Sempre há a possibilidade de que a gente não tenha entendido direito, né? Mas basta pensar, por exemplo, o Eliade gostava muito do Balzac. Então o Balzac, todo mundo diz, é o realista e tal. Mas tem um romance do Balzac, que é A Pele de Onagro, que é justamente um romance que é de temática praticamente mítico-mágica. Né? Então, quer dizer, mesmo aqueles autores que, em tese, não devem nada para o mito, se nós formos começar a cavar nas temáticas ali, vamos conseguir encontrar alguma coisa. Obviamente, como eu falei, existem autores como Goethe, por exemplo, que é muito óbvio, né, tudo que ele deve ao mito grego. É muito evidente. Nós não precisamos nem pensar muito, né? Quer dizer, o Goethe mesmo era um construtor, era um mitólogo moderno, né? Ele escreveu lá o Fausto, que é o mito moderno, quer dizer, o Goethe tinha uma frase que dizia, né? Queremos unir Helena e Fausto, quer dizer, o mito antigo com o mito contemporâneo. E isso num texto, né? Um texto literário, numa obra literária. Então, dessa maneira, os romances, assim, eu não gosto de falar grandes romances, né? Porque aí já tem um juízo de valor que pode ser um pouco furado. Mas os romances que de fato são importantes, né? Todos eles, que a gente vê do século XX, por exemplo, né? Se pegarmos aí a Montanha Mágica, né? Os romances de Dostoiévski, mesmo desses modernos, como eu citei o Don DeLillo, mas se a gente for pensar o Thomas Pynchon, por exemplo, né? Ou Dave Foster Wallace, todos estão tentando, esses autores dos Estados Unidos, estão tentando fazer o quê? Construir o grande romance americano, que nada mais é do que um romance que sintetize o mito do homem norte-americano, dos Estados Unidos, né? Então, essas tentativas que são feitas são sempre diálogos. Por isso é muito difícil a gente ler um bom autor. É muito difícil alguém ser um bom autor de literatura se não tem um conhecimento sólido de mitologia, principalmente greco-romana, né? Por quê? Porque justamente ele vai ter dificuldade em operar com os grandes temas, as coisas que estão sendo ditas diversas vezes de diversas formas. Né? Os próprios trágicos gregos, eles diziam, né? Tem aquele assim, nós estamos trabalhando com as migalhas do banquete de Homero. Antigamente era muito mais fácil a gente saber, né? Até o século XVII, XVIII era muito mais fácil a gente saber que de fato o autor tinha lido os clássicos gregos, por exemplo, né? Por quê? Porque isso fazia parte da educação das pessoas. A pessoa crescia lá, lia, né, os historiadores gregos, então lia os autores de teatro latino, os poetas e tudo. Hoje em dia é muito provável que diversos autores cresçam sem essa formação e depois tenham que buscar isso num outro momento, né? Mas nós percebemos, por exemplo, autores que têm popularidade hoje, como o Michel Houellebecq, que é o francês, né? Ele escreve livros sobre livros bastante contemporâneos, né? Com temas da pós-modernidade até, né? Até alguns com um tom mais distópico, né? Como é o caso do Submissão, que trata aí da islamização da França. Mas mesmo nesses livros nós percebemos que há um diálogo com diversas fontes míticas. Né? Há um diálogo com alguns tons, mesmo os livros existencialistas, que a princípio parecem fenômenos isolados, né, franceses, frutos do seu tempo, eles também precisam dialogar. Né? Eu vou pegar os livros o livro do Camus, né? Aquele livro os livros do A Peste, né? o Mito de Sísifo, todos esses livros do Camus. Então eles são livros que dialogam. O Mito de Sísifo, né? Então não precisamos nem dizer.
O Camus já coloca isso no próprio título do livro. Por quê? Justamente porque o mitologema não é o arquétipo, é o mitologema, a temática geral desse trabalho, né, incessante, dessa repetição. Isso é algo que hoje em dia faz até mais sentido do que fazia possivelmente para os gregos, quer dizer. Então esses mitos vão se reatualizando e cabe ao estudioso, né, que quer buscar conhecer as fontes míticas, cabe a ele conseguir destrinchar essas camadas semânticas dentro do texto. Para fazer isso, ele precisa de um método de trabalho, né, que é justamente, no meu ponto de vista, a mitocrítica do Dihan, que atende no momento essa demanda de uma forma mais precisa. Falaremos sobre isso num outro momento. Muito obrigado, até a próxima.